Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo nesse domingão pela manhã, né? Dia de Vasco, para tratar de Vasco e Atlético Mineiro. Jogão de bola que vai ser realizado nesse domingo às 16 horas no estado de São Januário. O jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última rodada do Brasileirão, e é um jogo de alta tensão e também de muita importância para o Vasco da Gama. Mas antes da gente falar a respeito de tudo que vai cercar esse grande jogo de hoje em São Januário, peço a você para dar uma moral para o nosso canal. Você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho de notificações para receber os nossos vídeos futuros. Deixe o seu like para poder estar divulgando esse vídeo para mais vascaínos. O seu comentário aqui é de suma importância para a gente ter uma noção do que você está achando sobre o nosso clube do coração. E se der para dar uma hypada no vídeo, te agradeço de coração, que vai ajudar bastante. Valeu? Então vamos começar o vídeo falando a respeito desse jogão de bola, né? Um clássico nacional, Vasco e Atlético Mineiro, né? Um clube, né? As torcidas são co-irmãs, né? Se gostam bastante, mas hoje tem que dar Vascão em cima do Galo forte e vingador. O Vasco que chega para essa partida depois da classificação contra o CSA para as quartas de finais da Copa do Brasil, mas o time ainda vem, né? Com uma crise dentro e fora de campo, já que o Vasco não consegue vencer no Campeonato Brasileiro. São 4 jogos sem vitória, então o Vasco necessita dessa vitória, principalmente para fugir dali da zona do rebaixamento, né? O Vasco que entrou no Z4 na última partida, depois de ter jogado contra o Mirassol em São Paulo, conseguido até empatar o jogo em 2-2, mas por causa de mais uma falha individual, o Vasco deixou os pontos correrem. Então entramos para a zona do rebaixamento, mas se houver uma vitória hoje, o Vasco com certeza sairá, já que o time do Vitória da Bahia perdeu o seu jogo ontem para o São Paulo. O Vasco, mesmo com 2 jogos a menos, se vencer hoje, já consegue sair ali da zona do rebaixamento. O Galo, por sua vez, também vem embalado pela classificação na Copa do Brasil, né? Depois de perder o jogo por 1-0 para o Flamengo dentro de casa, conseguiu aí nos pênaltis a classificação, né? Uma classificação heróica e importante para o time do Galo. Agora o Vasco e o Galo vão ver na terça-feira quem serão os seus adversários nas quartas de finais da Copa do Brasil. A transmissão dessa partida vai ficar por conta da TV Globo no canal aberto e também do Premier para todo o Brasil. A arbitragem, Davi de Oliveira Lacerda será o árbitro escolhido pela CBF para comandar Vasco e Galo. E ele terá como auxiliar Danilo Ricardo Simão Maniz, de São Paulo, Douglas Pagum, do Espírito Santo, e no VAR o polêmico Rafael Trace, do Paraná. Uma curiosidade entre Vasco e Galo é que desde o início do Brasileirão por pontos corridos, lá em 2003, né? Então lá se vão 22 anos, o Vasco só perdeu uma vez para o Galo em São Januário na história dos pontos corridos. A única vitória aconteceu em 2019 por 2-1, né? Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. Os gols foram do Elias e Xará, né, nos acréscimos. Já foram realizados, né, desde então 17 jogos aqui no Rio de Janeiro, 14 sendo em São Januário, os outros 2 foi no Maracanã e 1 também lá em Volta Redonda. E o Vasco, né, em 14 jogos tem uma vantagem impressionante em cima do Galo. O retrospecto, né, são 102 jogos envolvendo as duas equipes. O Vasco tem 44 vitórias, 25 empates e o Atlético 33 vitórias. O Vasco marcou 156 gols, numa média de 1,5 por jogo, enquanto o Atlético Mineiro 124 gols, né, uma média de 1,2. Então quer dizer que sempre tem gol entre o Galo e o Vascão. Vamos ver aí hoje se o Vasco consegue manter aí a escrita e fazer até mais gols que o Galo para poder consequentemente trazer a vitória. O primeiro jogo entre as equipes, o Vasco e Atlético empataram no amistoso no dia 20 de novembro de 1932 e no último jogo, vitória do Vascão
2-0 em cima do Galo no Campeonato Brasileiro do ano passado. Já nesse campeonato de 2025, as 5 últimas rodadas de Vasco e Galo são as seguintes: o Vasco vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, muito irregular, enquanto o Galo vem um pouquinho melhor, vem com 2 vitórias e 3 empates. Como eu falei, o Vasco tem aí o desfalque do Piton, né, já confirmado. Tem também a possível volta do GB e do Estrela. A gente ainda não sabe se eles vão ser relacionados, mas caso não sejam, então seria Piton, GB e Estrela os desfalques vascaínos. Já o Galo, o Hulk, o Savarino, né, o Fausto Vera, o Renier, Dudu. Então são jogadores que não participarão dessa partida por causa aí de controle de carga. As prováveis escalações de Vasco e Galo são as seguintes: o Vasco deve vir com uma curiosidade. Na lateral esquerda, como o Piton não vai participar desse jogo por causa de suspensão, o técnico Fernando Diniz não vai colocar um lateral esquerdo, vai improvisar Puma Rodrigues na lateral esquerda, e tem também a dúvida entre João Vitor se retorna ou não no lugar do Hugo Moura, né, na zaga vascaína. O Vasco vem de Léo Jardim, PH, João Vitor ou Hugo Moura, Lucas Freitas e Puma Rodrigues no meio de campo. Caso o Hugo Moura não jogue na zaga, volta para sua posição Hugo Moura, Tietê e Coutinho, e no ataque Ryan, Nuno e Verratti. Já a provável escalação do Atlético Mineiro: Everson, Natanael, Igor Rabelo, Júnior Alonso e o Arana, Alexander, Gabriel Menino, Igor Gomes ou Gustavo Scarpa, que também está na dúvida se vem ou não para o jogo, Rony, Biel e o Júnior Santos. Como eu falei, um jogo importante para o Vasco, de muita tensão. A torcida está um pouco aliviada depois da vitória contra o CSA e a consequente classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Está prometendo fazer mais uma festa bonita hoje em São Januário, né? Dia dos Pais. Os pais vão estar lá presentes com seus filhos para fazer uma grande festa na Barreira. Então o Vasco tem que lutar para poder vencer esse jogo, para sair da zona do rebaixamento e passar uma semana tranquila, né? Já que não vai jogar no meio da semana. O Galo, né, deve vir tentando buscar também a vitória, que também está na mesma situação do Vasco, com 2 jogos a menos, e ganhando hoje vai se aproximar na parte de cima da tabela. Vai ser um jogo interessante, como sempre é Vasco e Galo, mas eu acredito numa vitória do Vasco, com o apoio da torcida, os jogadores entusiasmados com a vitória no meio de semana. O Vasco vai vencer essa partida aí por 2-1, um gol do Verratti e outro gol do Ryan, para poder dar uma moral para os nossos atacantes, e principalmente para o Verratti, né, que vem aí sendo contestado pela torcida. Muitos torcedores pedindo, né, a cabeça do Verratti, que ele vá para o banco de reserva. Não concordo inteiramente com essa opinião. Espero que o Diniz possa ter ali o discernimento de, quando o Verratti não estiver bem no segundo tempo, chegar na metade do segundo tempo, que tire o jogador, até mesmo para poupar, já que é um jogador de 37 anos, né? Não é nenhum garoto, corre muito durante o jogo, mas não vem entregando ali os gols que são, né, essenciais para o Vasco. Então não quero que ele vá para o banco de reserva, né? O principal atacante do Brasil na temporada 25, né? O artilheiro brasileiro. Então eu acredito que o Verratti possa jogar o primeiro tempo tranquilo, é o capitão, é o comandante da equipe dentro de campo. Se não tiver feito nenhum gol no primeiro tempo e no segundo tempo você está vendo que não tem condições, o time do Galo é um time muito rápido, a zaga muito firme, vai ser essencial o Verratti ali para brigar com o Lianco, brigar também ali com o Júnior Alonso, que são jogadores fortes fisicamente. Não der, então vamos botar um ataque mais ágil, né, tirando o Verratti, botando ali um jogador mais móvel para poder fazer com que a zaga do Atlético possa se embaralhar e o Vasco tirar proveito disso. Caso contrário, barrar o Verratti assim de cara, eu não acredito que o Diniz vá fazer, e também não concordo com essa situação. Mas tá aí, o Vasco, na minha opinião, vai vencer. Deixa aqui embaixo no comentário o que você acha dessa partida. Dá para o Vascão vencer ou vai continuar ali um empatezinho, já que o Vasco vem numa sequência de empates que vem prejudicando o Vasco na tabela de classificação? Seu comentário aqui é muito importante, o seu like vai ajudar bastante e a sua inscrição
vai fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais aqui no YouTube. Valeu? Um grande abraço a todos e para todos os vascaínos e os pais brasileiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo aí, um feliz Dia dos Pais, com saúde, muita paz e realizações para todos nós. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!